Eram duas não-árvores. Duas ervas gigantes que, apesar de parecerem árvores, não o são. O tronco, que na verdade é um caule, é feito de uma coisa que parece madeira, mas não é. Estas duas não-árvores já morreram, mortas por um minúsculo escaravelho, mas deram o nome a uma rua e a um edifício. A rua é na verdade a continuação de uma outra, mas num dado momento muda de nome, como se não tivesse resistido à dança daquelas não-árvores. E o edifício, ela, a sede, o ou as Palmeiras. Apesar de ser um palacete burguês, foi uma sede de contracultura, palco de míticas festas e concertos punk. Palmeiras, um palácio em revolução. Esta história em que nada é evidente é sobre a memória, sobre uma Lisboa que existiu muito antes do alojamento local, dos hotéis de charme e dos branchos com abacate, sobre quem fez essa outra Lisboa existir e como é possível que um palacete romântico no centro histórico tenha sido ocupado numa altura em que as ocupações eram normais, legais e frequentes e se tenha mantido até hoje à margem da Lisboa turística. Para que tudo o que por lá se passou não se disperse no vento, esta é uma história sobre a memória. Criação e produção sonora de Gui Caligari. Realização, narração, escrita e edição de Joana Louçã, com Miguel Bordalo. Este é o último de 3 episódios da primeira temporada de Palmeiras, um palácio em revolução. E como é que surgiu a necessidade de terem uma sede? Porque já éramos bastantes e muitos, porque em janeiro, por exemplo, nós estávamos numa casa alugada ao pé do Parlamento, na Rua da Quintinha, e que era uma subcave, uma coisa assim mesmo, catacumbas, mas que tínhamos uma impressora e até vieram camaradas suecos da quarta para trabalharmos na impressora por aí fora. Eu estive a aprender a trabalhar na impressora nessa altura. Lá está, a obsessão que tinham com as impressoras de que já falámos no episódio anterior. Este é o Boles, José Falcão, e agora Alfredo Frade, que no primeiro episódio foi preso pela PIDE com panfletos mal escondidos na barriga. Neste período do PREC, tal como todos os outros partidos, tentámos obter sedes, sim, por ocupação. Vimos várias hipóteses. Acho que já te falei até numa hipótese que vimos em Entrecampos, que só percebemos que não tinha telhado depois de entrarmos, porque a fachada estava bem conservada, e depois quando entramos percebemos que não existia espaço nenhum, era um buraco. Essa da Rua da Palma, de facto, era um palacete romântico, não é? Do fim do século XIX, 1876, quer dizer, portanto, a ocupação é quase um século depois disso. Lembro-me que de facto era um espaço fabuloso, não é? Para o que nós queríamos, porque tinha de facto uma cave que poderia servir perfeitamente para a nossa ainda imberbe tipografia, não é? Com offset, montámos provavelmente um offset. O offset, sempre o offset. O Alfredo, além de médico, tirou recentemente o curso de História da Arte. Anos mais tarde, quando ela, a casa, foi comprada pelo Bloco de Esquerda em 2007, fizeram-se obras profundas e desde então está em exibição uma tábua que foi encontrada nas escadas à entrada do edifício. Falámos sobre ela no início do episódio passado. Tem escrita a lápis de carvão. Fez esta escada João Martinho da Silva em setembro de 1876. Que ela dure tanto como o dinheiro que dela receberão. Portanto, quando entramos é um palacete muito romântico, com uma sala árabe, portanto, como era normal no romantismo, portanto, há sempre uma atração pelo orientalismo, e naquela altura, enfim, não querendo comparar, porque evidentemente é um edifício muito brilhante e sofisticado, é um edifício amonçegado que é este tipo de traça, portanto, com estuques, portanto, trabalhados, com salas árabes e pronto. Não sei se sabes, mas quando fizeram as obras de recuperação da sede, encontraram nas escadas logo dentro. Sim. Estava assinada. Sim, é a tal do João Martinho da Silva. Eu depois tentei procurar quem é que era este indivíduo e não consegui perceber se ele é o arquiteto do edifício ou se é só o marceneiro, digamos assim,
o operário, pronto, que faz a escadaria. Mas Quando é que tu entraste na primeira vez no Palmeiras? E porquê que Entrei no Palmeiras para ocupar. Quantas pessoas é que estavam, que tu te lembres, mais ou menos? Eram poucos, eram muitos? Acho que eram poucos, não eram muitos, mas nós também não éramos muitos sempre. Portanto, eram à volta de 20, 30. Estamos com Ana Campos e depois segue-se Margarida Ruas, ambas médicas. Pouco depois da ocupação deram-se conta que havia outro cliente para a casa, o MRPP, Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado, um partido maoísta com um nome incrível e que tinha assinado na véspera um contrato de aluguer com os representantes dos proprietários. Os proprietários eram imensos. Uns tinham ido depois do 25 de Abril para o Brasil e outros viviam no norte do país. E o que é que eles fizeram? Eles ameaçaram os porcos trotskistas de que não podiam estar a ocupar uma coisa que eles queriam. E ameaçavam que ocupavam, que entravam lá dentro. Por isso durante uns tempos, organizaram-se estadias permanentes durante o dia e durante a noite na sede para defendê-la. Mas nunca houve tentativas a sério? Acho que não. E como é que cozinhavam no início? Cozinhavam? Quando dormiam lá à noite, dormiam? Só dormíamos, então levávamos um cobertório e tentávamos conviver com as pulgas. Nos dias que me calhava a mim, mandava o Jorge para lá dormir, que eu achava que aquilo tinha umas condições péssimas, aquilo era uma coisa... Bom, acho que aquilo tinha um aspecto medonho. Eu só me lembro daquilo, eu acho que até pulgas lá havia, por isso é que eu dizia que não dormia lá. Mas pronto, depois foi-se fazendo aos poucos, mas era um bocadinho inóspito, aquilo era um bocadinho inóspito, era uma coisa enorme, depois as reuniões eram ali, pronto, e depois aquilo começou depois a ter vida e começou-se a fazer alguns arranjos, mas aquilo estava, não sei há quanto tempo é que aquilo estaria desabitado, mas aquilo estava já um bocado degradado. Eu vou dormir para ali, não vou, cheio de pulgas, Deus me livre, não queria, não dormi. Além de que tinha medo, eu disse, olha, se assaltarem aquilo, o que é que eu faço? Mas não, quem ficava lá a dormir não ficava sozinha. Mas ficava um ou dois só, era assim, não era, eu acho que não ficava muita gente, não. Nem sei se havia dias que não ficava só um. E eu disse, olha, eu não fico cá, então, o que é que eu faço? O que é que eu faria? Eu dizia logo, olha, lá vem tu. Lembro-me de ser um estaleiro, não só pelo estado de alguns locais, mas principalmente pela ocupação que se fazia. Aquilo eram baldes de cola, era fazer cola, era fazer cartazes, era de uma militância e depois reuniões. Estou a falar com a Luísa Ramos, que tinha sido aluna do Zeca Afonso e que escapou por pouco a ser presa pela PIDE no primeiro episódio. Ingenuamente, achei que a Luísa não se lembraria da ocupação das Palmeiras com maior detalhe, porque se casou por volta dessa altura. Tu casaste mesmo antes, portanto, provavelmente, não sei, ou tinha sido o teu casamento, ou estavam, não sei se foram de lua de mel. Não, eu saí do casamento, não houve lua de mel. Porque nós saímos do nosso casamento diretamente para o pavilhão dos desportos, para um comício da LCI. Antes de continuarmos para a ocupação propriamente dita, vamos voltar ao artigo do Diário de Lisboa de 10 de março de 75, lido pela Diana Dionísio. O Hotel do Mochito, abandonado, foi ocupado por moradores e comissões de trabalhadores de várias empresas, apoiados por elementos da Frente Socialista Popular. O objetivo desta ocupação é a transformação do hotel numa colónia de férias para os trabalhadores do distrito de Setúbal. No sábado passado, realizou-se no local uma reunião popular onde foi ratificada a decisão de ocupar as instalações. Duas irmãs, Emília, de 55 anos, e Ana, de 59, naturais do concelho de Oliveira do Hospital, foram surpreendidas pela PSP
a tentar forçar a porta do segundo andar do prédio 26 da Avenida Sacadura Cabral, utilizando para o efeito um martelo, um escopro e uma chave de fendas, ferramentas que lhes foram apreendidas. Apoiados pelo Comitê Central Local do Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado, MRPP, trabalhadores de Alhos Vedros ocuparam uma vivenda com apreciável número de divisões. Os ocupantes moravam em barracas miseráveis e a ocupação processou-se após a realização de uma Assembleia Popular de Moradores com apoio do MRPP, que distribuiu vários comunicados. A história das duas irmãs cinquentonas que partiram em busca de um apartamento com 2 ferramentas apenas. Um hotel abandonado transformado em colónia de férias para os trabalhadores e as pessoas que viviam na miséria e ocuparam uma vivenda, claro, com a posterior distribuição de panfletos, mostra que neste tempo, em que as luas de mel se passavam em comícios, a ocupação das casas não era uma atividade exclusiva dos partidos de esquerda. Eu não estava, como te disse, não estava na ocupação daqui desta sede, porque estava em Cascais a ocupar a Parada. Dia 8 de março, o Jardim da Parada, o chamado Jardim da Parada, que era um jardim XPTO de alta finança e dos contos todos e duques e que havia na zona. Era um jardim privado. Não era um jardim, aquilo era um terreno incrível, tinha uma pista de karting e tudo, que já estava avariada, já ninguém usava aquilo, mas até tinha uma pista de karting e tivemos lá até aquilo, hoje ser público. E então nós estávamos lá e eu sabia que íamos ocupar aquilo, mas não estava na outra ocupação, portanto tive que estar, os primeiros dias tive que estar sempre lá. Depois quando vim para aqui já as coisas estavam bem organizadas, havia sempre o problema da desocupação, mais do que das ordens, mais da desocupação das pessoas que queriam ter vindo para aqui e não vieram, do que propriamente preocupados com a desocupação da polícia e por aí fora. Então o vosso principal problema no início No era princípio era RPP, acho que eles viessem cá querer ocupar a casa. Portanto, e a partir daí, pronto, a malta começou a usar isto, a arranjar, a limpar, a pôr isto seguro. Estamos com o José Falcão, Boles. Portanto, se houve tentativas de desocupação ou não pelo MRPP, as descrições divergem, e já lá vamos. Mas apesar de estarmos ainda há uns meses do verão quente, quando Portugal ardeu, como conta Miguel Carvalho, os piquetes de defesa da casa também eram para impedir ataques da extrema-direita. O 11 de março acabou por se revelar fatídico para o desfecho do Palmeiras e também já lá vamos, mas para o país, o dia 11 de março de 75 ficou marcado pela tentativa falhada de golpe de Estado de António de Spínola para pôr fim ao período revolucionário em curso. Agora, Nuno Pinheiro, na altura jovem estudante de liceu, e Heitor de Sousa, que estava até aqui no Porto e que veio a ser o primeiro funcionário assumido da LCI. E digo assumido porque antes já tinha havido um funcionário na clandestinidade, de quem já falámos antes. Eu estava há muito pouco tempo e não soube que ia ser ocupada. E, portanto, até vi a notícia no jornal. Ocupar uma sede na Rua da Palma. Eu assim, a Rua da Palma, nem faço ideia de onde isso seja, mas pronto. Lá descobri onde era a Rua da Palma e vim cá. O primeiro dia que eu me lembro de cá vir, portanto, isto estava teve anos desabitado, não é? Estava terrivelmente sujo, foi no 11 de março de 75, o dia do golpe militar, e eu vim cá, tinha aulas à tarde, vim cá de manhã, e lembro-me de ter estado a esfregar o chão, e pronto, essas coisas que o miúdo de 16 anos fazia em casa, não é? Claro que não fazia nada disso, mas pronto, mas aqui fiz, esfregar o chão, essas coisas. À hora do almoço voltei para casa, de barco, pronto, e no barco, quando ia de barco, vi os aviões que tinham, agora não tenho a certeza, que iam, penso que voltavam de atacar o Ralis. É uma recordação ao mesmo tempo daqui e do que acontecia na política nacional. Que foi o 11 de março no Porto? Não foi nada que se parecesse, porque eu vim a saber, com o que se fez aqui, não é? Não houve tiros, não houve assim nada de especial. O que houve foram barricadas à entrada de Ponte Dom Luís, do lado de Gaia. As barricadas não eram barricadas, na realidade eram controles
sobre os automóveis para ver armas, apanhar armas, e que eram seguidos por tropa, não é? A coisa foi relativamente tranquila no Porto. Mas sabíamos que aqui embaixo havia, não é? Apesar de não haver telemóveis, sabíamos que por alguns telefonemas que fazíamos, que íamos de vez em quando às cabines telefónicas fazer esses telefonemas, que as coisas aqui não estavam fáceis, não é? Nós viemos não era no Foguete, mas era depois um comboio, parava quase em todas as estações. O Boles, José Falcão, foi buscar o Heitor a Santa Apolónia e levou-o a conhecê-la, à casa. Isso era tudo muito tranquilo, porque o stress desta ocupação já tinha passado, não é? Havia chamado 2 queijos para um mesmo osso. E, portanto, eles vieram cá no dia 12, à tarde, para tentar assustar e não sei o quê. Isso eu não assisti, eu só assisti depois, 2 dias depois, creio que foi no dia 14 de março, eles vieram cá à noite também para amedrontar, não sei o quê, mas nós tínhamos aqui umas 50 pessoas a ocupar aqui a sede, e isso, pronto, e havia aí uma grande disponibilidade para tratar das coisas a direito, se fosse necessário, com o MRPP, ou seja, com quem fosse. Mas naquela noite, dia 12 de março, aquilo estava tudo tranquilo e pronto, e havia uns camaradas que tinham umas violas e pronto, e estavam uns que tinham uns gravadores que dava para ouvir umas músicas ligados à corrente e tal. Mas havia eletricidade? Havia, porque havia um camarada que era o Che Elétrico, que já faleceu, e que ele, logo quando, nas primeiras dias de ocupação, conseguiu fazer uma ligação direta à rede, enquanto nós não tínhamos oportunidade de legalizar, digamos, esta ocupação. Ela, casa romântica, burguesa caída em desgraça, não tinha na altura fios de eletricidade, não tinha canos, tudo o que era de cobre tinha sido arrancado. As paredes tinham o estuque a cair, havia caruncho nos soalhos, as janelas dos andares de cima tinham os vidros partidos e chovia no último andar. Já tinha sido assaltada? Não sei se foi assaltada, se foi a próprios proprietários que, para acelerar o processo de degradação do edifício, tiraram isso tudo para evitar que isto fosse ocupado, não é? A cave tinha uma parte que estava um bocadinho melhor, que era a parte onde nós instalámos depois um offset. O Heitor junta-se ao coro dos tipógrafos. Portanto, nós tivemos que fazer uma reconstrução precária no princípio para evitar que isto fosse chovesse cá dentro e fizesse muito frio. Mas adiante, todas as histórias ganham quando são contadas de mais do que uma perspectiva. E o que seria de nós sem as coincidências? Nesta história, a enorme coincidência é que quem tinha a outra perspectiva, a do MRPP, era o Fernando Rosas. A primeira versão da história foi gravada a meio de um jantar, no meio do ruído e do caos, mas a segunda já foi seriamente gravada em estúdio. Em 1975, eu era militante do MRPP, era o movimento reorganizativo do Partido do Proletariado, era um movimento maoísta, que tinha tentado fazer algumas ocupações de casa e sempre reprimidas pelo COPCON. O COPCON, Comando Operacional do Continente, era a estrutura que em termos operacionais substituiu a polícia nas cidades e que era comandado por Otelo Saraiva de Carvalho. Era uma altura em que a PSP e a GNR estavam recolhidas a quartéis, até devido à sua identificação com o regime fascista, e portanto havia um ódio popular muito grande nas cidades a essas forças. Eles recolhiam a quartéis e, portanto, em parte a ordem pública, em parte não, na totalidade era assegurada por as forças, os vários regimentos, e o COPCON tinha uma relação de grande conflitualidade com o MRPP, muito animada pelo PCP, porque o PCP entendia
que à sua esquerda não devia existir ninguém e, portanto, a política do PCP nem era sequer polemizar política ideologicamente, era utilizar a sua influência no aparelho de Estado e na tropa para eliminar, pura e simplesmente, a concorrência que havia à esquerda do PCP. E, portanto, nós resolvemos mudar de política. E resolvemos, portanto, ir à procura de uma casa onde houvesse um senhorio disposto a alugar a casa. E demos aqui com o Palácio das Palmeiras, vazio. Fomos à procura de quem era o senhorio, e fui eu até que fiz isso. Fomos falar com o senhorio, fui lá negociar com o homem, que ficou agradavelmente surpreendido pelo facto de haver um movimento maoísta disposto a fazer um contrato de aluguer e não a ocupação selvagem, como eles diziam, da casa. Fizemos um contrato de aluguer, 10 mil escudos. Assim foi. E o contrato foi assinado e tudo. Eis não quando, passado uns dias, vêm uns selvagens de trotskistas e ocupam aquilo, não é? E nós resolvemos não contra-atacar, não assaltar aquilo. Isso dava origem a um conflito ainda maior do que o de ocupar simplesmente. E resolveu-se que eu devia ir ao Copcon apresentar um protesto acerca disso. Porque anteriormente o Copcon já vos tinha expulso a vocês de outros sítios. E, portanto, nós íamos dizer ao Copcon, agora alugámos, temos aqui o contrato, como é que é? E eu fui no dia 11 de março de 1975. Aproximo-me do Copcon e eu estranhei, porque não havia ninguém no portão, nada, tinha tudo desaparecido. Quer dizer, entrei pelo Copcon, por ali dentro. Tu ainda não sabias o que é que estava a acontecer? Não sabia o que é que estava a acontecer. Entrei pelo Copcon ali dentro e quase que diretamente cheguei ao posto de comando, não é? Onde estavam lá uns oficiais, uma gente e tal, e onde estava lá à minha frente, o hotel, a dar instruções para o Ralis, né? A dizer, ponham cá fora para responder com fogo aos aviões que estavam a bombardear o Ralis. E lá foi, quer dizer, ele lá teve uma data de tempo a dar instruções para aqui, para lá e tal, e depois recebeu. Chegou a receber-te? Recebeu. E eu disse, passa-se isto assim, a coisa e tal, como é que é? Ele não ligou nenhuma, claro, quer dizer, para ele estava absolutamente longe de se preocupar com aquilo, estava ali com a contra-revolução nas mãos, portanto não... Bom, e eu também percebi que a diligência era uma diligência... Pronto, está bem, sim senhor, vamos ver e tal, ok, não, está bem, se tem contrato, claro e tal, mas não tomou, quer dizer, percebi imediatamente que ele, no minuto seguinte, havia de estar a pensar outra coisa. E então, resolvemos dizer, bom, isto por aí não vai, vamos nós ocupar outra, pronto, agora já não há, se isto é assim, vamos ocupar. Eu bem sei que a LCI fez piquetes para defender a sede de um ataque e não sei o quê, mas nunca foi nenhuma intenção do MR atacar. E ocupámos outra vivenda que estava devoluta na Avenida Pedro Álvares Cabral. Mas, a seguir, depois de ocupar, fomos ao senhorio, que era nada mais, nada menos que o ex-presidente da Assembleia Nacional. Um fascista, Primeiro não quisemos ocupar e quisemos fazer o contrato. Fizemos o contrato e alguém ocupou, não é? A seguir ocupámos e quisemos fazer um contrato e também nessa altura não quiseram fazer contrato. E, portanto, naquela altura ocupou-se e esperava-se que depois a situação... Hoje em dia a ideia de um partido ocupar um edifício devoluto para fazer dele a sua sede nacional parece tão longínqua, tão impossível, mas na altura era habitual. Claro, porque naquela altura era a revolução, não é? A revolução estava na ordem do dia e as pessoas, tal como ocuparam fábricas e empresas e passaram a geri-las em muitos casos quando o patrão as abandonou, ocuparam casas para morar em vários bairros e ocuparam casas não só para morar, para fazer centros de dia, para instalar comissões de moradores, para fazer cursos de alfabetização.
E, portanto, a iniciativa estava do lado do povo nessa altura. E, portanto, os senhorios até agradeciam que alguém fizesse um contrato por eles. Na realidade, é verdade, porque fazer um contrato significava que havia uma defesa jurídica em relação à ocupação. Havia uma grande crise habitacional em Lisboa, não é? Lisboa era uma cidade cercada por barracas e bairros degradados. De facto, segundo o censo de 1970, quase 30% das pessoas em Portugal viviam em más condições de habitabilidade. 21.000 pessoas viviam em bairros da Lata à volta de Lisboa, sem água canalizada, eletricidade ou instalações sanitárias. E havia muita casa de voluta, porque os proprietários estavam à espera da valorização para meter no mercado. E, portanto, quando a Revolução explodiu, quando a Revolução se colocou na ordem do dia, uma das iniciativas populares, espontâneas, foi ocupar casas. Foi uma das frentes mais importantes da Revolução de Abril, não é? Juntamente com a melhoria das condições de vida dos salários, das empresas, condições de trabalho, horário de trabalho, salário mínimo, e depois a seguir veio mais tarde o Serviço Nacional de Saúde, etc. Tudo isso foi conquistado na rua. Ninguém otorgou as liberdades fundamentais, a liberdade de associação, de expressão, etc. Não foi concedida por ninguém, foi conquistada pelo movimento na rua. Quer dizer, quando eles legislaram, quer a constituição de partidos, a liberdade de associação, quer de manifestação, foi no fim do ano de 74. Já havia partidos por todo lado, partidos, ocupações, etc., manifestações por todo lado. Isso, ou seja, a democracia em Portugal é conquistada na rua, não é oferecida por ninguém. Já a conhecemos a ela, já os conhecemos a eles, já sabemos o que andaram para se encontrar e as circunstâncias deste encontro. Isto é, estamos quase no fim deste episódio, mas é impossível não pensar nas diferenças para os dias de hoje. Passo a palavra à Anabela Brito, que ainda não falou neste episódio, mas é a médica que no Liceu saiu à rua para celebrar a morte do Salazar. E depois acho que é bastante interessante comparar coisas com, então, na altura antes do 25 de Abril e logo do PREC, comparar a situação com a situação de hoje em dia, porque, por exemplo, olhando para o facto da sede ter sido ocupada e como é que era a situação da habitação logo a seguir ao 25 de Abril, é totalmente diferente e oposta daquilo que é hoje. Completamente diferente. O facto dos senhorios quase que implorarem para irem pessoas viver para os apartamentos que tinham. No meu caso, concretamente, eu estava, na altura, consegui alugar uma casa no Campo Pequeno, porque estava fechada, o senhorio tinha medo das ocupações, claro. Portanto, eu e mais 4 colegas, que estávamos para aí no 3º ano da faculdade, fomos para lá. E foi a casa que eu fiquei a viver até maio do ano passado, em que o senhorio me pôs na rua, ao fim de 47 anos. Portanto, essa é a situação de habitação neste momento em Portugal. Porque eles conseguiram que as pessoas que tinham contratos definitivos, como era o meu caso, não é? Porque fizeram um contrato sem termo em 75, e depois a Lei Cristas, em 2012, permitiu que os senhorios pusessem perante os inquilinos a obrigação de eles passarem para a nova lei do arrendamento. O que significa que eles passavam para contratos com termo, renováveis. Ou então, se a pessoa dizia que não queria, eles podiam dizer, vai embora. Pronto. Portanto, eu aí tive que aceitar e eles fizeram-me um contrato renovado de 5 em 5 anos. Renovaram-me os primeiros 5 e quando chegou aos segundos 5, mandaram uma carta com um ano de antecedência a dizer que eu tinha que largar a casa. Nem propuseram nova renda. Nem sequer isso. Foi simplesmente saia na data tal. Portanto, isto ao fim de 47 anos. Portanto, a situação da habitação é gravíssima. Olá, eu sou o Vasco Barata, tenho 35 anos. Isto já é a gravar a sério? Este é o Vasco Barata, que além de ter 35 anos, faz parte de um coletivo pelo direito à habitação chamado Chão das Lutas e é deputado municipal do Bloco.
Nós estamos a colher aquilo que eu acho que é uma tempestade perfeita que destrói as vidas das pessoas. Não é tremendista dizer isto desta maneira. Abdicámos de fazer políticas públicas, lá está, e depois da Lei Cristas, com essa liberalização muito agressiva, temos um país totalmente impreparado para proteger as pessoas e, portanto, nós hoje temos isso. Temos as pessoas fora do centro histórico que foram empurradas para que houvesse mais alojamento local, para que houvesse uma cidade de elites, um pouco à semelhança do que existe. Isto não é um fenómeno nacional, é um fenómeno internacional, mas que em Portugal é o paraíso para quem quer especular, porque não há nenhum tipo de limite e os governos sucessivos, pelo contrário, veem no turismo uma oportunidade de sustentar uma economia de baixos salários, de precariedade. E tens algum dado sobre esta freguesia em particular, Santa Maria Maior? Sim, em termos de alojamento local é o dado que muitas das vezes se traz à baila, que mais de 70% das casas em Santa Maria Maior estão em alojamento local. É inevitável não pensar no o que teria acontecido se, essa sequência de universos paralelos em que viveríamos, se ela não tivesse sido abandonada, se ela não tivesse sido ocupada, se o MRPP os tivesse assustado a eles ao ponto de os expulsar, mas também se o centro das cidades fosse para quem nelas trabalha e tem a sua vida. Chegamos assim ao fim do último episódio desta primeira temporada de Palmeiras, um Palácio em Revolução. E já passámos por tanto juntos, posso revelar nesta fase da nossa relação que estes 3 episódios foram na verdade uma carta de amor a todas as pessoas que se levantaram contra a apatia. Foram feitos a pensar em muitas pessoas, mas em primeiro lugar na Lena, Helena Lopes da Silva, aqui no fundo a cantar para a minha filha que tinha nascido há menos de 6 horas e já estava ao seu colo. Deixa minha filha dormir. Pronto, é para dormir. Bebezinho dormir. Participaram neste episódio Alfredo Frade, Ana Campos, Anabela Brito, Fernando Rosas, Heitor de Sousa, José Falcão, Luísa Ramos, Margarida Ruas, Nuno Pinheiro e Vasco Barata. A Diana Dionísio leu o artigo do Diário de Lisboa e o Marco Marques tentou tirar todas as minhas dúvidas sobre a ausência de crescimento secundário em Palmeiras. O João Camargo desenhou as melhores palmeiras, a Ana Feijão fez o grafismo e a Tainara Machado recebeu-me de braços abertos na Mochirão Edições. A todas elas, muito obrigada. O PSR, sucedâneo da LCI, tinha um jornal para o ensino superior que anunciava que a sua periodicidade era Sai Quando Calha. A próxima temporada deste podcast também vai ser assim. Vai sair quando calhar. Mas a próxima é, na verdade, o início disto tudo. Um dia, em 2018, ouvi na rádio uma entrevista da Inês Menezes ao Totrips no programa Fala Com Ela, na Radar, em que ele disse: o pessoal da geração, eu tenho 52, o pessoal da geração do Zé Pedro, pronto, que já parava no Frágil, e a malta mais 10 anos mais nova que parava no Rock Renivu, na Teia, no Oceano, nas Palmeiras, sei lá. E esta frase pôs-me a pensar nessa tal história das memórias que vão ficando dispersas. Nesta primeira temporada falámos da sua origem como edifício político, o que levou a que possa ter surgido como surgiu. Na próxima, falamos do edifício como centro de contracultura, que terminou tragicamente no assassinato de José Carvalho, conhecido por Zé da Messa, militante do PSR morto por skinheads à porta das Palmeiras, a 28 de outubro de 1989. Isso na segunda temporada de Palmeiras, um Palácio em Revolução. Criação e produção sonora de Gui Caligari. Realização de Joana Louçã com Miguel Bordal. Segue-nos na tua plataforma de podcast, deixa a tua avaliação e envia-nos os teus comentários. Palmeiras, um Palácio em Revolução. Esse podcast é uma produção da Mochirão Edições, que transporta vozes para comunicar a tua e a nossa história. Dá o like na sua plataforma de podcast preferida, acesse as nossas redes e o nosso site. Produção Mochirão Edições, com X.